Olá, tudo bem? Começa agora Potencialize Sua Vida. Nossa missão, ver o seu sucesso. Nosso desafio, promover cada dia mais informações que façam com que você cresça e atinja os seus sonhos. Já curtiu nossa página no Facebook? Já se inscreveu em nosso canal? Faça isso hoje mesmo. E preparamos já, agora em março, a próxima turma do nosso curso Potencialize Sua Vida. Espero a sua inscrição ainda hoje. E para o nosso programa hoje eu trago para você uma entrevista maravilhosa que vai falar para você como manter o seu equilíbrio emocional. Fique com a gente e seja hoje potencializado. Algumas pessoas têm entrado em contato comigo e perguntado quais são as características principais dos empreendedores de sucesso. E uma das características que vocês viram nesses últimos empreendedores que estiveram aqui nas nossas entrevistas foi a questão do equilíbrio emocional. Mesmo passando por crise e dificuldades, eles continuavam acreditando e continuam acreditando nos seus sonhos e na persistência. Então hoje eu trago para vocês uma pessoa que vai ajudar a você a manter e a desenvolver um melhor equilíbrio emocional para você atingir a melhora dos seus resultados. É a doutora Adriane Garcia. Seja bem-vinda. Obrigada, pastor Carlos. Doutora, nesse tempo de crise, parece que as pessoas realmente perdem a questão emocional. Por questão, às vezes, está devendo, financeiro, aí entra num conflito, nesse problema aí político que aconteceu no Brasil, as pessoas perderam muitas vezes a razão. O que leva as pessoas a perderem esse equilíbrio emocional e às vezes colocarem em risco os seus relacionamentos e os seus próprios empreendimentos? Interessante é que quando a gente fala de equilíbrio emocional, né, a gente fala indiretamente ou diretamente, na verdade, de administrar crises. Né? Porque o equilíbrio emocional tem a ver com as crises, né? Já reparou que quando a gente sai do equilíbrio emocional, a primeira coisa que acontece é sair mesmo, né? É o sentimento aflorar, né? A gente sentir tristeza de uma forma exagerada, né? A gente demonstrar isso de uma forma exagerada, né? Já reparou, por exemplo, que quando você está tentando administrar algum conflito, o que acontece é, por exemplo, de alguém ir lá e bater na mesa e gritar, né? Apavorar, né? Então, a gestão de conflitos, né, administrar isso dentro da gente, né, equilibrar-nos emocionalmente é algo que às vezes a gente, no momento de explosão, no momento que está tudo que parece que está vindo à tona, ou como todo mundo diz, parece que está tudo, né, o teto desabando, né, parece que você não vai conseguir mais, é o momento que a gente precisa parar e respirar, né, e dizer, espere. É o momento que você tem que esperar. É o momento que você tem que se dar um tempo, porque em tudo que nós vamos fazer, existe um momento, né? Existe um momento em que você precisa se dar esse tempo e respirar. No meio do caos, é possível resolver algo? Não é possível. Né? Se você estiver no meio do caos e tentar resolver alguma coisa, você vai ver que você vai fazer algo errado. A gente viu, infelizmente, no final do ano passado, um pai que chegou a cometer um crime contra o próprio filho, né? Uma pessoa muito bem posicionada e tirou a vida do próprio filho. A gente viu recentemente um pai uma esposa também que tirou a vida do marido, num conflito conjugal. Recentemente, um empresário aqui da nossa cidade também cometeu um suicídio. E esses fatores de desequilíbrios, a falta de saber lidar com as crises, por que as pessoas acreditam que vão passar por uma vida sem problemas? Geralmente o que acontece não é passar pela vida sem problemas, é que a gente vai alimentando o problema dentro da gente, né? Ao invés da gente ter o problema e dizer, olha, o problema é desse tamanho, então vamos administrá-lo desse tamanho. Não, o que acontece? Nós temos geralmente os pensamentos que vão alimentando aquele problema e tornando ele cada vez maior. Então, a sensação que nós temos é que ele vai explodir dentro da gente, né? Que ele vai se tornando cada vez maior.
e vai gerando sentimentos cada vez mais explosivos dentro de nós. É a frustração, né? Isso, vai nos saber lidar com a frustrando. frustração. Isso, vai gerando sentimentos cada vez maiores, vai gerando às vezes rancor, vai gerando mágoa. E de repente, quando a gente vê, a gente explode em cima de qualquer pessoa. No seu consultório, eu sei que você atende muitas pessoas. O que você recomenda para a pessoa para aprender a lidar melhor com a crise, com a frustração? Geralmente o que eu faço é trabalhar essa questão de parar de alimentar esses sentimentos negativos que vão atrapalhando, né, e gerando nesse problema algo ainda maior, né? Às vezes o problema está desse tamanho, mas com esses pensamentos negativos, né, ele vai aumentando. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou sugerindo pensamentos mais positivos e esperançosos para que a gente deixe o problema apenas daquele tamanho e que ele não aumente, né? Que ele não aumente proporcionalmente a ponto de deixar a pessoa explodir. Porque quando a gente vai gerando isso tudo, a crise vai aumentando, obviamente, né? Então, para administrar melhor, para que a gente tenha equilíbrio emocional, a gente precisa, sim, deixar as coisas do tamanho que elas são e não aumentá-las de forma desproporcional, né? Como é que a gente pensa assim, como é que a gente trabalha, né, a questão do desenvolvimento de equilíbrio emocional? Está muito voltado para o tamanho das coisas, para a percepção das coisas que nós temos na vida, né? Socialmente, a gente percebe coisas positivas. Ah, você passou no vestibular, é sua obrigação, né? E ao invés de dizermos, oh, que maravilhoso, que algo positivo, né? Então, é como se fosse uma obrigação, né? Ao passo que se você não passou, você é um fracassado, né? Você tem que estudar mais, né? Então, nós enfatizamos o que é negativo, tornando essa carga muito maior. E nós, muitas vezes, não enfatizamos o que é positivo, tornando isso muito realmente mais positivo, vamos dizer assim, né? É o que eu sempre tenho falado com vocês aqui. Crise está aí, nós vamos passar. Eu, pelo menos, me lembro de muitas crises nesse país. Teve a crise da década de 80, da década de 90, a crise do ano 2000 e agora essa crise do ano dessa primeira década do Brasil. Então, nós precisamos aprender a lidar bem com isso. Então, você precisa aprender a lidar com as suas crises e as suas frustrações. E crise econômica e política, já vi gente brigando por conta de partido A, partido B, eles continuarão aí e nós teremos que escolher os melhores. Então, agora, a crise econômica, eu aprendi uma frase, eu sempre penso nela no momento das minhas crises. Tudo passa. Doutora Adriana, dá um exemplo de como uma pessoa pode lidar, por exemplo, uma esposa acaba de descobrir um problema na relação extraconjugal, como que ela pode lidar isso com uma forma, tendo um equilíbrio emocional? Bom, no primeiro momento, apesar de ser um choque, né, ela precisa respirar fundo e tentar entender que ela não vai mudar a situação, né? De alguma forma ela descobriu algo ruim, negativo, mas que se ela for lá e bater nele, vai mudar a situação? Não vai mudar, né? Se ela for lá e gritar com ele, e bater nele, e fizer qualquer coisa desse sentido, não vai mudar a situação. De repente, para extravasar a raiva, fazer alguma coisa, né, ela pode fazer de outras formas, né, que sejam menos agressivas, né, que ela não tenha consequências negativas, né, ela pode até, às vezes, fazer alguma coisa que chorar, né, desabafar, mas que ela se sinta depois bem para que ela possa resolver, solucionar o problema, né? O que a gente tem que pensar no momento de crise é que a gente precisa tirar da gente aquele sentimento negativo, né? A retirada do sentimento negativo através do choro, através do desabafo, é a melhor coisa que a gente pode fazer no primeiro momento. E um empresário que aí já ficou 2, 3 meses sem atingir aquela meta e agora está naquele momento que ele tem que dispensar funcionários e ele está mal emocionalmente, como que ele pode lidar com esses momentos? Então, no primeiro momento, eu sempre costumo dizer para o empresário que ele precisa entender o seguinte: o que é importante para a empresa dele? Né? O que é relevante para a empresa dele? Porque nesse momento de corte, né, é necessário que seja feito, né? Ou é necessário que ele faça remanejamentos?
né? Quem é mais importante para ele nesse momento? Né? Às vezes a gente chega nesse momento, infelizmente, né? Mas tem como a gente repensar, reestruturar a empresa, pensar em novos modelos, pensar em novas frentes de trabalho, fazer um projeto novo? Porque eu vejo, por exemplo, muitos empresários, né, que olham para um estilo de trabalho e vão apenas nele. E às vezes não fazem a abertura para pensar, poxa, eu tenho novos mercados para esse mesmo projeto e eu não consigo alcançá-los. E alguém que está enfrentando a crise de desemprego, como manter o equilíbrio emocional desempregado? Então, quando a gente fala Isso é importantíssimo, né? Porque quando vai diante de um RH, ele não pode estar desestruturado, né? Exatamente. Primeiro que quando eu falo da questão do desemprego, né, a gente tem que avaliar as condições por que a pessoa chegou nesse momento. Né? Por que ela está desempregada? Ela precisa avaliar as condições dela. Né? Ela precisa se autoavaliar. Por que eu estou desempregado? Por que o mercado hoje, né, não me quis? Né? Será que eu sou um bom profissional? Será que eu sou capacitado? Né? Como é o meu comportamento dentro das empresas? Né? Será que eu realmente sou uma pessoa competitiva? Né? Então, realmente eu preciso me avaliar. E se minha avaliação for positiva, né, o que eu estou fazendo, então, de diferencial para sobressair? E o que eu faço, né, não só para me reposicionar dentro do mercado, mas o que eu faço de diferente, né, se eu não consigo entrar no mercado na minha área para me renovar? Né? De repente, eu não consigo voltar para a minha área, mas eu não posso tentar outras oportunidades? Né? Até mesmo dentro da minha própria casa. Né? Será que eu não posso, de repente, ao invés de ir trabalhar com... Por exemplo, esses dias nós tivemos... eu tive uma experiência muito interessante com algumas profissionais, que elas são da área de departamento pessoal, né? Mas uma delas estava desempregada e ela gosta de cozinhar. E ela disse, acho que eu vou fazer algumas coisinhas relacionadas, ela gosta de cozinhar. E ela falou, gente, eu vou fazer um cachorro-quente de pote para vender. E aí foi uma sacada genial. Ela descobriu que ela gosta de cozinhar e que as pessoas gostam da comida dela. E ela até brincou e disse, acho que eu vou mudar de ramo, de profissão. Né? Então ela não se limitou, né? Ela foi além disso. E ela é uma boa profissional de DP. Então, para toda crise, tem uma solução. Toda crise tem uma solução. Pode não ser a solução que eu estou enxergando naquele momento, mas pode ser uma nova solução se eu deixar a minha criatividade trabalhar. Obrigado aqui, continua. A gente vai ter uma sacada especial para você. O tema muito interessante, a doutora Adriane continua aqui na próxima semana. Não perca, mas continue agora com uma sacada especial para a sua vida. Potencialize sua vida. O Cameló deu um ok. Ou seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. A Faculdade Alfredo Nasser tem um modelo de ensino inovador, com professores altamente qualificados. A Faculdade Alfredo Nasser, a nossa faculdade. A minha sacada hoje para você é como manter o equilíbrio emocional diante das crises. Muitas pessoas colocam em risco os seus relacionamentos e a sua carreira profissional por causa de desequilíbrios emocionais. Então você precisa se preparar emocionalmente para enfrentar as crises. Primeira questão que você precisa saber, você em algum momento da sua vida, da sua história, da sua carreira e dos seus relacionamentos, passarão por momentos difíceis, passarão por momentos de crise. Então essa é a primeira questão que você já precisa colocar, porque a partir do momento que você já tem isso em mente, você já se prepara então para enfrentar a crise. Segunda questão que você precisa ter em mente, você não pode se exasperar. Toda aquela pessoa que se exaspera, ela perde a razão. E hoje nós temos muitas razões para não se exasperar. Primeiro, porque as pessoas que se exasperam
pode partir para agressão física, pode partir também para ataques, e isso é muito prejudicial para relacionamentos e para a carreira. Então, não se exasperar é algo que você precisa realmente entender. Terceira questão que eu quero te falar sobre equilíbrio emocional. Você precisa cuidar das suas emoções. Tem pessoas que nunca pararam para refletir por que agem assim. Vivem a vida com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou viver assim. Não! Se as suas atitudes, se as suas emoções estão sendo prejudiciais no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, você precisa mudar. Porque muitas pessoas querem que os outros mudem, mas eles não querem mudar, eles não querem aprimorar, não querem parar para ouvir. Essa situação precisa ser resolvida na sua vida. Você precisa aprender a resolver suas emoções e a tratar as suas emoções. Quarto, para manter o equilíbrio emocional, a palavra sagrada diz que até o tolo se passa por sábio por não falar. Então, ouça mais, fale menos. Equilíbrio emocional, ouça mais, fale menos. Quinto, para manter o equilíbrio emocional, saia do ambiente da crise. Vá fazer uma caminhada, vá refletir, saia do ambiente da crise. Em outras palavras, olhe para a situação a partir de uma outra perspectiva. Isso fará com que você encontre recursos emocionais para resolver os seus problemas. Sexto e última dica para você. Tudo passa. Escreve isso. Tudo passa. Pode ser a pior crise, pode ser o pior problema financeiro, pode ser qualquer dificuldade. Você saberá que tudo passa nessa vida. Todas as situações passam e a tendência vai melhorar. Vai melhorar dependendo do seu equilíbrio emocional, da sua perspectiva de vida, do seu desafio de viver e viver bem. Eu espero que você mantenha o seu equilíbrio emocional. Dicas simples, fáceis. É assim que é o nosso desafio do coaching e o desafio de fazer com que você melhore e atinja os seus resultados cada vez maiores. Cada dia, cada semana, cada encontro que eu tenho com pessoas, eu digo para elas, você pode ser melhor e você pode fazer a diferença. Equilíbrio emocional é tudo. Fique com Deus. Potencialize sua vida. Obrigado por assistir nosso programa. Deixo aqui o meu abraço para você e te convido a fazer parte da próxima turma do curso Potencialize Sua Vida. Vai ser agora em março. Maiores informações no nosso site ou na nossa página no Facebook. Inscreva-se hoje mesmo e você receberá gratuitamente um e-book que se chama Vença o Pessimismo. Eu te espero. Venha ser potencializado. Fique com Deus.